E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu tô aqui de volta para mais um vídeo para ajudar vocês a estudarem para concurso, né? E lá no nosso grupo no WhatsApp, o pessoal me pediu muito prova do IBAN, da banca do IBAN. É bem difícil encontrar, a gente não encontrou prova disponível na internet, né? Mas alguns inscritos do canal já fizeram essa prova e tem essa prova disponível, então alguns escanearam essa prova e mandaram para mim. E eu fiz a análise das questões, então, da parte de gramática de inglês, né? Lembrando que sempre eu trabalho só a parte de gramática e interpretação de texto de inglês, então a parte de metodologia, pedagogia, essa parte ali eu não vou trabalhar, tá? Porque eu não tenho esse conhecimento, então eu trabalho só a parte de inglês mesmo, parte específica de inglês, tá? Então hoje nessa prova aqui, por exemplo, eu vou trabalhar da questão 25 à questão 40, que envolve especificamente inglês, tá? Então, vou fazer análise aqui com vocês das questões dessa prova da IBAN, essa prova é de 2016 para o professor adjunto, que foi aplicada em Santos, São Paulo, tá? Foi alguns inscritos lá que me pediram e um inscrito que me mandou a prova que ele fez essa prova em 2016. Então, essa prova foi escaneada, como eu já falei, por isso que ela não está com uma visualização muito boa, porque a gente não encontra essas provas em PDF para baixar na internet, tá bom? Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência ali para visualizar e tal, mas quem quiser, eu vou deixar depois o link do nosso grupo no WhatsApp, entra lá no link, eu tenho a prova baixada, a gente, escaneada, né, no caso, eu mando para vocês, a gente debate lá no grupo, a gente conversa, a gente troca ideia, eles me mandam provas, me mandam sugestões de provas para fazer a análise e a correção aqui nos vídeos, né? Então, entrem lá, curtam, compartilhem, o meu canal é pequeno, está crescendo aos pouquinhos com os professores de inglês, mas são pessoas bem bacanas, assim, e a única maneira que vocês têm de me ajudar é realmente se inscrevendo e compartilhando os vídeos, tá bom? Então, vamos lá, não vamos enrolar muito, porque esse vídeo vai ficar comprido, tá? Então, vamos começar aqui na questão 25. Considering the way we say fractions and decimals, which alternative is correct? Então, aqui nós temos a questão de como falar frações e números decimais em inglês, né? Bom, primeiro eu deixei algumas coisinhas anotadas aqui para não perder muito tempo, né, durante o vídeo, apesar de que eu gosto de ir explicando e escrevendo. A questão das frações, primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: nós temos dois numerais, né? Quando a gente fala fração, a gente tem o número que fica acima do tracinho, né? Que eu não lembro o nome do tracinho agora, em inglês é slash, que é o numerador e embaixo é o denominador. Em inglês, nós vamos usar para o número de cima, para o numerador, o número cardinal, que é o nosso um, 2, 3, né? Então, em inglês vai ser one, two, three, né, os números cardinais, como os alunos gostam de dizer, os números normais, né, e para o denominador a gente vai utilizar os ordinais, que é aqueles que indicam ordem, né, então primeiro, segundo, terceiro, quarto, com exceção do 2 e do 4, tá? Para o 2 eu vou dizer half, porque é meio, tá? Metade, né? Então, um meio, dois meios, que seria um inteiro, na verdade, né? Mas enfim, é meio, half, tá? E pro 4, que eu vou dizer quarter, porque é um quarto, dois quartos, né? Então, aqui eu vou dizer quarto, tá? Os outros denominadores, eu vou utilizar os números ordinais, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu vou dizer, por exemplo, eu já coloquei aqui um números inteiros, né? Até para a gente visualizar como é que fica. 5 inteiros e 3 sextos, que eu falaria em português, né? Em inglês fica five. Eu só digo five, eu não vou dizer 5 inteiros, tá? Eu vou dizer five and 3 sixths, tá? Sextos. Então, é um número ordinal no plural, tá? É estranho isso, mas a gente vai usar ele no plural, porque são 3 sextos, tá? Eu vou dizer 2 inteiros e 2 terços. Então, eu vou dizer two and 2 thirds, 2 terços, tá? Ou se eu tiver, por exemplo, 2 quartos, eu vou dizer 2 quarters. Se eu tiver, por exemplo, 1/8, eu posso substituir o número, o numeral one, por a, pelo artigo definido.
perdão, indefinido. Só que daí eu tenho que lembrar que eu vou ter que usar o an, né? Porque oitavo vai começar com vogal, an eighth, tá? Se eu tiver, por exemplo, 3 décimos, que eu acho até que aparece ali na prova, né? Eu vou ter 3/10, 3 décimos, tá? Então, o numerador sempre o número cardinal, o denominador sempre o número ordinal, no plural, tá? Dependendo se eu não tiver o numerador no 1, né? Mas o denominador vai ser no plural, com exceção do 2, que vai ser half, e do 4, que vai ser quarter, tá? E se eu tiver o número inteiro, então eu falo um número e a fração seguindo a mesma regra, tá? Para números decimais, eu tenho que lembrar que em inglês eu não uso vírgula, eu uso ponto. Então, eu não vou dizer vírgula, eu vou colocar ponto. É 0,5 e não 0,5 como no português. A vírgula é no 1000 ou no milhão, né? Então, por exemplo, eu vou ter 1.500.000 dólares, digamos, que me dera, né? Então, eu vou ter 1.500.000 dólares, aqui é vírgula. Se eu tivesse qualquer número aqui de centavos, seria ponto. Eu tenho que lembrar que é invertido, tá? Isso daqui causa muita confusão. Então, eu não posso colocar vírgula aqui, e é o que está errado ali na alternativa, depois eu vou subir ali para a gente ver. Então, quando eu falar números decimais, primeira coisa que eu tenho que lembrar é que é ponto, tá? Se eu tiver o zero antes do ponto, eu não falo esse zero. Eu não vou falar 0.2, não, eu vou falar 0.2. Eu não falo zero, tá? É só 0.2. Se eu tiver um número, daí sim eu vou falar esse número. Então, aqui eu tenho 1.5, eu vou dizer 1.5. É point, tá? Não é vírgula, não é coma, que coma é vírgula, né? Se eu tiver mais que um número depois do ponto, eu vou falar algarismo por algarismo. Eu não vou falar como no português 2,75, tá? Eu vou falar 2,75. Lembrando que eu não estou falando preço, tá? Se eu estiver falando preço, falando 75 centavos, é outra história, tá? Estou falando aqui números decimais. Então, eu vou falar 2,75. Aqui, por exemplo, 3.826. Eu não vou falar 826. Eu vou falar 826. E é 3 point, tá? Então, voltando ali para a questão, ó, eu tenho 3/4 of an hour. Então, aqui tá errado. Uma coisa que tem que prestar atenção nessas questões aqui do IBAN, que eu percebi, que quem já está me acompanhando há uns 2 meses aí que eu estou postando vídeo para correção de provas, eu sempre digo para vocês, né? Primeiro olhem as alternativas, que sempre tem um erro muito absurdo em alguma alternativa que vocês podem eliminar. Essa prova é um pouquinho diferente, tá? Essa prova aqui, apesar de que essa questão aqui dava para a gente vir direto nas alternativas, mas essa prova aqui eu senti o seguinte, é melhor a gente ler o enunciado antes. Por quê? Primeiro que ele tem muito essa questão aqui de correto e incorreto, muda muito de uma questão para outra. Uma é correta, a outra é incorreta, a outra é a mais apropriada, a outra é a menos apropriada, então assim, o enunciado é muito confuso. Então, primeiro leia o enunciado. E segundo, as frases são muito longas. Então, se você for direto para a frase, você vai ler a frase, você vai se perder e você não vai saber identificar qual é o assunto já de cara. Quando a gente tem só palavrinhas para completar num espaço, é muito mais fácil você identificar o erro. Muitas vezes o erro salta aos teus olhos. Agora, quando você tem frases longas, para você ler e comparar 4 frases longas, é mais difícil você identificar qual é o erro. Então, nesse concurso específico do IBAN, eu sugiro que vocês leiam muito bem antes do enunciado, grifem o que é para vocês encontrarem, se é o correto, o incorreto, o mais apropriado ou não, para depois ir para as frases, para as alternativas e ver o que a gente tem que fazer. Identificar qual que é o enunciado, qual que é o assunto. Até porque em todos os enunciados, eles falam qual é o tópico. Você não precisa ficar deduzindo, tá? Diferente de outros concursos. Aqui eles falam qual é o assunto. Então, você já vai focado no que você tem que procurar, tá? Então, essa daqui tá errada por quê? Porque aqui seria quarters, né? 3/4 of an hour, tá?
3/10 de milha. 3/10 of a mile. Aqui tá certo. Mas vamos olhar as outras, né? 2/5, não. 2/5 não, teria que ser 2/5. Então, teria que ser assim, ó. 2/5 of a kilogram. Bom, a quilograma aqui, para começar, nem tem a unidade de quilo aqui. Então, já estaria errada por causa disso também, né? E porque tá 2/5 e não 2/5. Por que essa tá errada? Porque aqui tá dizendo coma. Coma é vírgula. E aqui eu tenho point. Então, e eu não posso dizer o zero. Então, seria 0.8 centímetros, or centimeters, tá? Então, 8 point, não, desculpa, 0.8, tá? E não 0,8. Teria que ser 0.8 centímetros, ok? Então, por isso que aqui a resposta seria a letra B, a correta. Vamos para a próxima. Aqui, ó. The most frequent two-word clusters are prepositions followed by articles. Considering these clusters, which sentence is grammatically incorrect? Olha aqui, ó. Incorrect. Grifei, tá? Errada. Qual que tá errada, tá? A prova tá arriscada, gente, como eu falei para vocês. Eu recebi de um inscrito, porque a gente não acha essas provas na internet, tá? Ele fez a prova e me mandou a prova dele escaneada. Então, aqui, ó, eu tenho preposição e artigo. Então, o que eu vou ter que analisar? Essa questão de in the, in a, on a, of the, of a. Então, essa combinação de preposição mais artigo, tá? Então, eu tenho aqui of arts, on the 10th floor, in a group, out the school. Então, vamos ver. Royal Academy of Arts. Aqui eu teria o uso do artigo Academia Real de Artes. Eu falo de artes, não das artes, tá? Mas eu não posso pensar em português, eu tenho que pensar como que é usado em inglês. Acontece que aqui eu estou generalizando artes, eu não estou especificando. Quando eu generalizo, regra, quando eu generalizo, eu não uso artigo, tá? Então, se eu estou generalizando, eu não vou usar o artigo of the arts, por exemplo, tá? Então, aqui está correta sem o artigo. My father's birthday is on the 10th, é no dia 10, é no 10º dia de algum mês. Tá certo. Eu posso usar on the 10th. It can be danced either solo, with a partner, or in a group. Pode ser dançado sozinho, com um parceiro, ou num grupo. Perfeito. We were never allowed out of the school. Tá faltando um off aqui. Nós nunca fomos permitidos sair da escola, né? Fora da escola. Então, deixar a escola. Então, out of the school, tá? Aqui tá faltando um off. Questão de concordância, tá, gente? Procurem lá, prepositions plus articles, para vocês verem. Aqui precisa um out of the school. Out of the school fica estranho. Out of the school, tá? Eu tô gravando o vídeo e tô recebendo mensagem no grupo aqui de provas do IBAN para fazer. Vamos lá. 27. Deixa eu tirar meus rascunhos aqui. 27. O que é 27? 27, pontuação em inglês. Bom, aqui envolve muita coisa, né? The visiting supporters, treated like criminals by the local police, were grateful to leave the country when the competition was over. Bom, eu tenho uma vírgula aqui, ó. The visiting supporters, se vocês escutarem o barulho, porque começou a chover aqui agora bem forte. The visiting supporters, treated like criminals by the local police, vírgula, para mim teria que ter outra vírgula aqui. Correct, eu tenho que achar a certa, então essa já não é porque está errada. Então, os apoiadores, talvez os patrocinadores visitantes, a torcida visitante, talvez, né? Acredito que seja torcida visitante, tratados como criminais pela polícia, criminosos pela polícia local, se sentiram agradecidos em deixar o país quando a competição terminou. Então, como eu iniciei aqui com uma vírgula, eu tenho que ter outra vírgula aqui. Então, essa está errada. Pede para eu achar a certa. People who caused most trouble have left there. Aqui não precisa essa vírgula. É uma frase inteirona. Essa relative clause aqui, ó, essa frase relativa aqui,
ela é essencial para entender quem são as pessoas. People who caused most problems, as pessoas que causaram o maior problema, a maior parte dos problemas. Então, eu não sei quem são essas pessoas se eu não tiver essa informação aqui. Isso daqui é uma defining clause. Defining relative clause. Então, ela não vem entre vírgulas. Então, essa vírgula aqui está errada, tá? Então, essa frase aqui não é certa. His brother, the one who lives in Los Angeles, has just set up a new business. Tem a informação entre vírgulas. Essa daqui é uma non-defining relative clause. Então, ela tem que vir entre vírgulas. O irmão dele, o que mora em Los Angeles, então eu entendo que ele tem mais que um, acabou de abrir um novo negócio. Então, está entre vírgulas. Então, eu identifico qual é o irmão dele sem essa questão aqui. O que mora em Los Angeles. Para mim, essa frase não deveria estar entre vírgulas. Porque se eu estou usando the one who lives in Los Angeles, é porque eu preciso identificar qual mora em Los Angeles. Coloquem aí nos comentários, eu acho que ela seria uma defining. Mas enfim. The group leader, a man in his 70s, went swimming every day. O líder do grupo, um homem nos seus 70 anos, ia nadar todos os dias, ou foi nadar todos os dias. Aqui, novamente, o líder do grupo, vírgula. A man in his 70, vírgula, tá? 70s, então eu precisaria de as duas vírgulas, ou eu tiro essa ou coloco as duas, porque ou eu transformo numa informação essencial ou numa informação adicional, tá? Então, ou eu tenho duas vírgulas ou eu tenho nenhuma, tá? Eu não posso ter uma só. Então, isso que torna a frase errada ou certa. Então, é a letra C. 28. Aqui eu deixei espaço porque eu acho que eu vou escrever. Qual alternativa eu tenho todas? Ó, all the words. Parabéns, Silvia, escrever de branco no branco, né? All the words correctly spelled. Então, eu tenho todas as palavras escritas corretamente. Aqui, o que que eles vão pegar, ó? Prefixo, tá? Prefixo. Cara, eu não sei se vocês estão escutando, mas tá caindo um mundo aqui. Prefixo, tá? Então, aqui tem que ter conhecimento de prefixação. Na verdade, assim, nós não temos regras claras para prefixação em inglês. Existem alguns macetes, né? Por exemplo, se eu tenho a palavra legal, eu vou usar illegal, né? Se eu tenho possible na frente de P, eu vou usar impossible. Se eu tenho moral, eu vou usar immoral e vai dobrar esse M. Então, tem algumas coisinhas assim que eu posso até me apegar, sabe? Mas não dá para dizer que são regras. Eu vou até usar uma caneta vermelha aqui, eu acho, porque vai ficar mais fácil. Então, para começar aqui, ó, onde que eu tenho todas as palavras escritas corretamente? Aqui já começou com um erro, né? Porque aqui teria que ter dois N's. Porque a palavra é necessary, né? Necessary. Vamos apagar aqui que eu fiz besteira. Necessary. Eu vou dizer, vou colocar unnecessary. Eu não posso eliminar uma letra nem do prefixo, nem da palavra. Então, aqui já errou. Disobey tá certa. Dissimilar tá faltando um S. Novamente, a palavra é similar. Eu vou colocar o prefixo. Eu mantenho os dois S's. Misunderstood tá certo. Over here tá certo. Insecure é um S só, porque eu tenho a palavra secure e eu vou colocar o in. Não tem esse outro S aí. Da onde que apareceu? Não sei. Illegible tá certo. Immoral tá errado, porque eu tenho o prefixo im na frente de moral. Eu mantenho os dois S. Então, aqui tá errado. Illegal tá certo. Illiterate tá certo. Irreparable tá certo. Irreplaceable tá certo. Realmente essa é a certa. Aqui, ó, se eu tenho uma palavra que começa com M, é que nem o immoral. Eu vou colocar IM de prefixo, não IN, tá?
E impartial, impartial tá certo. Imprudent, se eu tenho P, eu vou colocar IM, tá? Irresponsible tá certo, mas aqui tá errado. Então é a letra C. Ela não é uma prova difícil, ela é uma prova de detalhes, tá? Mas ela não é uma prova difícil. Só tem que ter atenção, paciência e muita atenção, porque é isso daqui, ó, tá? Aqui, o uso das preposições. Então, saber identificar em cada alternativa o que está sendo pedido e se é o correto ou o incorreto que você tem que identificar. Então, por exemplo, aqui, ó, o uso das preposições, considerando o uso das preposições. Qual frase abaixo está correta? Preposição. Are you interested at working for us? Interested at. Good in. Thank you very much to inviting. Went to work in spite of. Então, aqui é questão de concordância, tá? Nós temos essa questão de regência também em inglês, né? Algumas palavras exigem algumas preposições. Então, tem tanto substantivos que pedem preposições, tem adjetivos que pedem preposições e tem verbos que pedem preposições. Essa questão de regência, tem um professor que eu gosto muito, o nome dele é Denilson Lima. Ele tem tanto um blog como um canal no YouTube que é Inglês na Ponta da Língua. Ele é muito bom para isso, muito bom. Ele tem muito conhecimento, eu sigo ele já há muito tempo, tenho livros dele, já fiz workshops com ele, ele é muito bom. Se vocês quiserem seguirem, vale muito a pena. O cara é muito bom. Então, assim, ó, você tem que saber que o interested, when you are interested in something. Você tem interesse em alguma coisa. When you are good or bad, you are good or bad at something. So I am good at cooking, but I am bad at dancing, for example, tá? Então, eu sou boa em cozinhar, eu cozinho muito bem. I'm good at cooking, tá? Thank you for inviting me, tá? Thanks for inviting me, não to inviting me. Então, sobrou o quê? In spite of. In spite of é uma palavra de ligação, na verdade, né? Uma linking word, que é apesar de. Então, in spite of. É o que sobrou, porque as outras três estão erradas, né? Passive voice. Voz passiva. Adoro voz passiva, cara. Voz passiva é uma das dos meus tópicos favoritos. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é uma voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, ele não faz a ação, tá? Eu escrevo o livro, voz ativa, eu faço ação. O livro é escrito por mim, voz passiva. O livro sofre a ação de ser escrito por mim. Então, o que eu tenho que reconhecer numa voz passiva? Eu tenho que reconhecer que nessa voz passiva eu vou ter o verbo be, em qualquer tempo, tá? Pode estar no presente, no passado, no futuro, no present perfect, past perfect, present perfect, continuous, enfim, qualquer tempo verbal, mais qualquer verbo, mas esse verbo tem que estar na terceira coluna. Eu chamo de terceira coluna, mas é o past participle, tá? Past participle. ED para os verbos regulares, forma irregular para os irregulares, que daí eu tenho que saber, né? Então, se eu não tiver esses dois elementos básicos, eu não tenho uma voz passiva. Mas isso não quer dizer que toda frase que tiver o verbo to be e um verbo na terceira coluna vai ser uma voz passiva. É isso que eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar primeiro se eu vou ter essa estrutura. Depois que eu tenho essa estrutura, eu tenho que analisar se realmente o sujeito, que não é sujeito mais que eu vou chamar, que eu sei que em português acho que é agente da passiva, né? Mas me perdoem os professores de português, o meu português não é muito bom. Acho que é agente da passiva, mas é o sujeito. Se o sujeito está sofrendo ação realmente nessa frase, tá? Para ser uma voz passiva. Então, vamos analisar aqui, ó. Should have. Vamos analisar primeiro se eu tenho isso daqui, ó. Be e verbo na terceira coluna. Então, primeiro o que está pedindo? Todas as frases abaixo estão na voz passiva
exceto. Então, eu tenho que achar aquela que não está na voz passiva. Então, primeiro eu vou procurar o be e o verbo na terceira coluna. Should have clean. Cadê o be? Não tem be. Já na primeira não tem o be. Você vai dizer, ah, Silvia, tem a setinha aqui. Tá, esquece, tá? Cadê o be? Não tem be. Cadê o be? Não tem. Não é voz passiva. Não preciso nem ler a frase, tá? Não é voz passiva. Ah, mas tem o verbo na terceira coluna. Tudo bem, mas tem que ter o be, tá? Não pode ter metade da estrutura. Tem que ter tudo, tá? Vamos ver as outras. Something must be. Tem o be com o must. Done, terceira coluna do do, past participle, fechou. I want to be left. Be, terceira coluna, fechou. There were some problems at first, but they seem to have been resolved. Be, terceira coluna, fechou. Essa daqui não tem o be. Cara, eu não vou nem perder tempo lendo, porque, tipo assim, eu tenho um concurso para fazer, entendeu? Vamos embora. Tá tão óbvio aqui, tá tão óbvio que eu não preciso ler, tá? Mas é essa daqui. As outras estão na voz passiva. Se tivesse alguma outra que não tá com bi, tudo bem, tu vai analisar, tu vai ver, mas não tem, então não perde tempo, vai embora, tá? Vai para a próxima. Aqui, considerando o uso dos auxiliares, qual frase está incorreta? Incorreta. Olha como essa daqui engana, né? Does David live in New York? O David mora em Nova York? He did, but he doesn't anymore. Ele morou, mas ele não mora mais. Aí você diz, putz, aqui perguntou com does, aqui tem did na resposta. Não, isso aqui tá errado. Não, cara, tá certo. Analisa o contexto. O David mora em Nova York? Putz, ele morou, mas ele não mora mais. Tá correto. Não é porque você tem um does aqui que obrigatoriamente você vai ter que ter um does aqui, entendeu? A gente fica muito bitolado quando a gente ensina as coisas. A pergunta com o auxiliar que responde, sim, isso a gente pode considerar 85% dos casos, mas joga no contexto, joga no dia a dia. Se você pergunta com o passado, você tem que responder com o passado. Se pergunta com o presente, você tem que responder com o presente. Não, vamos analisar a frase, entendeu? Então aqui tá perfeito. Beth isn't very well today. A Beth não está muito bem hoje. Oh, isn't she? What's wrong with her? Ah, ela não tá? O que tem de errado com ela? Perfeito. Beth isn't very well today. Daí outra pessoa diz, oh, isn't she? Ah, não tá. O que tá errado com ela? What's wrong with her? Perfeito. Olha que sacanagem essa frase. I never watch horror movies. So do I. Que horror, né? Eu nunca assisto filme de terror. Eu também. Isso aqui tá horrível. Horrível. Já vou mostrar para vocês. She hasn't got a car and neither has Martin. Ela não tem carro e nem o Martin. Perfeito, tá? Agora, por que essa daqui que é errada? Primeira coisa, quando eu tenho uma frase com never, essa frase é negativa. Ah, mas não tem not. Não precisa. O never é uma palavra negativa, tá? Então, eu tenho que lembrar que o never é uma palavra negativa. É nunca. Nunca é negativo. Eu não posso concordar em inglês com uma frase negativa usando uma estrutura afirmativa. O so é uma estrutura para concordar com frases afirmativas, porque você está dizendo eu também. Você não pode concordar com uma negativa. Eu nunca assisto filme de terror. Eu também. Você não pode dizer eu também, você tem que dizer nem eu, porque a frase é negativa. Então você não pode dizer eu também. Se é eu não, eu nunca, você vai dizer nem eu. E para falar esse nem eu, você usa either ou, perdão, neither ou either, tá? Se você usar neither, ele já é uma palavra negativa. Então vai ficar neither do I, nem eu. Neither do I. I never watch horror movies. Neither do I. I never watch horror movies. O either não é negativo, então eu preciso negar com auxiliar. I don't either.
nem eu. Essas são as duas maneiras de eu dizer nem eu para essa frase aqui. Porque conforme a frase vai mudar o auxiliar, tá? Em inglês é auxiliar, cara. Se tu não sabe usar auxiliar, tu nunca vai saber inglês, tá? Então, agora que eu vi que eu deixei as duas flechinhas para fazer isso aqui, né? Mas tudo bem. Então, I never watch horror movies. Quais seriam as opções para concordar, para dizer nem eu? Neither do I. Or I don't either. Tá? Ah, daí vocês vão dizer assim, mas eu poderia dizer me neither. Sim, com certeza, informalmente sim, mas não é o caso de um concurso, tá? Você está falando de um concurso, então aqui é outra história. Agora, se a frase fosse afirmativa, I always watch horror movies, eu sempre assisto filme de terror, daí sim você ia dizer eu também, daí estaria certo colocar so do I, tá? Ou I do too, eu também. Daí estaria certo, tá? Mas só se a frase é afirmativa. Frase negativa, não. Frase negativa, tu concorda com negativa. Eu não, nem eu. Eu faço, eu também, tá? Questão de concordância. Questão 32. Regarding the use of modals, verbos modais, qual frase está correta? Tá? Correta. Então, vamos lá. You've been traveling all day. You can be very tired. Você esteve viajando o dia inteiro. Você pode estar muito cansado? Não, né? Se você está dirigindo ou viajando o dia inteiro, você deve estar muito cansado. A tua dedução na letra A deveria ser must be, né? You must be very tired. Você deve estar. O must ele é usado como dedução, uma dedução quase certa. Digamos que você tem uns 85% de chance de estar certo, tá? Então, o must é usado assim como dedução. Vamos colocar aqui. Parabéns. Deixa eu só apagar isso aqui. Quando você usa o must como dedução, é porque você tem quase certeza daquilo, tá? Então, você está deduzindo, ó, como a pessoa viajou o dia inteiro, ela deve estar cansada. Não ela pode. O can não tem esse sentido, tá? B. Maybe I must stay with Julia when I go to London. Veja bem, você tem maybe, que é uma dúvida, e você tem o must, que é uma certeza. Não faz sentido nenhum, né? Ou você está na dúvida, ou você está na certeza. Então, eu colocaria maybe I'll stay, eu tiraria, né? O must colocaria will. I'll stay with Julia when I go to London. C. This is a wonderful place. I could stay here forever. Perfeito, né? Esse é um lugar maravilhoso. Eu poderia ficar aqui para sempre. É uma possibilidade. Eu poderia ficar aqui para sempre. You've just had lunch. You must be hungry already. Bom, se você acabou de almoçar, você recém almoçou, você não deve estar com fome já. Você não deve já estar com fome. Então, esse must aqui deveria estar na negativa, né? Como é que você está deduzindo que a pessoa está com fome se ela acabou de almoçar? Não faz sentido. Então, a tua resposta é a letra C. Sabe que eu nem me toquei se eu estou marcando as respostas certas? Aqui é a letra C. Eu estou passando e não estou me tocando se eu estou... Ah, estou. Uhum. 33. Which sentence is correct considering the use of pronouns? Bom, aí depende de quais pronomes, né? Porque tem muitos pronomes em inglês. Tem pronome pessoal, sujeito e objeto, tem pronome possessivo de dois tipos, tem pronome demonstrativo, tem reflexivo, enfim, aí vai, né? A lista é enorme. Então, vamos ver. I don't want you to pay for me. I'll pay for me, for myself, né? For myself, acho que ficaria melhor, né? Não for me. For me fica meio estranho. Jennifer had a great holiday. She really enjoyed herself. Uhum, ela realmente se divertiu, né? Do you talk to you alone? Do you talk to yourself? Do you talk to yourself?
All the time. Do you talk to yourself sometimes? I feel myself nervous. Não, a gente não diz isso. I feel nervous. Just that. I feel nervous. I can't relax, tá? Então, realmente, é a letra B. Adjetivos. Considering the use of adjectives ending in ed and ing, which sentence below is the most adequate? Ó, a mais adequada, considerando os adjetivos terminados em ed e ing. Existem muitos adjetivos em inglês que derivam de verbos, tá? E eles podem ter duas formas. A primeira forma é terminando em ed e a segunda terminando em ing. Então, o que eu tenho que lembrar? Que os adjetivos que terminam em ed, eles vão expressar sentimento, como você se sente, tá? E os que terminam em ing, eles vão descrever uma situação, tá? Quando eu digo uma situação, pode ser a descrição de uma pessoa também, tá? Então, por exemplo, ed. Ed eu vou dizer como eu me sinto. I'm tired. Eu estou cansada. The class was tiring. ing, situação. A aula foi cansativa. Então, eu estou cansada, a aula foi cansativa. Sentimento, situação. Então, eu poderia resumir assim, ó. I got tired because the class was tiring. Eu fiquei cansada porque a aula foi cansativa. Esse é o resumo, tá? Mas isso não quer dizer que ED só descreve pessoa e ING só descreve situação. Não, não é assim que funciona. Tu tem que analisar o contexto, é o que eu sempre digo. Porque eu posso dizer assim, ó. Thomas is an interesting person. O Thomas é uma pessoa interessante. But Thomas is interested in history. Mas o Thomas tem interesse ou é interessado, está interessado em história. Então, é o que ele sente interesse por história, mas ele é uma pessoa interessante para a gente conversar. Percebe a diferença? Então, eu tenho o sentimento e a situação. Cuidado com isso daqui. Vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui a mais adequada, então acerta. Jane is boring because of her bored job. Isso aqui tá trocado. A Jane is bored because of her boring job. A Jane está entediada por causa do trabalho entediante dela, tá? I get very tired. Eu fico muito cansada, porque aí eu sinto, tá? Did you meet anyone interested? Não. Did you meet anyone interesting? Você conheceu alguém interessante? Interesting at the party? We were disappointed with the film. Nós ficamos decepcionados, desapontados com o filme. Essa tá certa. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, porque aqui eu tô passando rápido, porque o vídeo já vai ficar imenso, tá? Deixem perguntas aí nos comentários ou se inscrevam, entrem lá no grupo do WhatsApp, se inscrevam no canal, gente. Vocês me ajudam bastante fazendo isso, tá? Which sentence below is correct? Consider the use of prepositions. Cara, preposição é punk, né? Bill isn't up yet. O Bill ainda não levantou. He's still on the bed. I've just started working. Correct. In the marketing department. In Britain, we arrived in the left. Our apartment is in the second floor. Oh my God. Bom, para começar aqui, é on the second floor, né? Porque é no segundo andar, então eu entendo como em cima, mesma coisa que on the table, the book is on the table, todo mundo fala essa frase, mas na hora de utilizar ela num contexto não sabe, né? On the table, superfície, tá? On the table, então, on the second floor. In Britain, we drive on the left, on the right. I've just started working in the marketing department. Tá certo? O que tá errado aqui? Bill isn't up yet. O Bill ainda não levantou. He is still on the bed. Não, cara, não. Primeiro que eu não uso the na frente de bed, tá? Quando você tá deitado na cama, não me interpretem mal, para dormir, embaixo das cobertas, tá? Você não sentou na cama, por exemplo, para conversar, ou você não sentou por cima das cobertas com o teu laptop para trabalhar, ou você não deitou em cima das cobertas para ler um livro. Você ergueu as cobertas, deitou para dormir, você diz in bed.
E é por isso que essa daqui não é a correta, tá? E é a letra B. Deixa eu apagar aqui, porque daí agora aqui confundiu, né? A correta aqui é a B. É ela que tá certa aqui no In the Marketing Department, tá? 36. Mexeu sozinho aqui. Considering the use of adjectives and adverbs, which sentence below is incorrect? Advérbios e adjetivos. Isso daqui dá confusão também, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente usa isso errado no português. Saber a diferença de um adjetivo e de um advérbio é complicado. Parece fácil, tá? No português, às vezes é fácil, mas quando a gente passa isso para o inglês, às vezes confunde um pouco. Aqui nós estamos vendo bastante advérbios de modo. O que é um advérbio de modo? Aquele que vai caracterizar uma ação, como uma ação é feita. Muitos advérbios de modo em inglês, eles vão ser formados a partir de um adjetivo mais o acréscimo do ly, que é o sufixo que corresponderia mais ou menos ao nosso mente. Dificilmente, facilmente, enfim, né? Então, por exemplo, eu tenho o adjetivo easy, fácil, eu vou colocar o ly, eu vou fazer facilmente, easily. Isso não quer dizer que toda palavra que termine com ly é um adjetivo de modo, tá? Então, o que é um adjetivo? Um adjetivo, ele vai caracterizar um nome, um noun, um substantivo. Por exemplo, aqui, I am a careful driver. Eu sou uma motorista cuidadosa. Eu estou caracterizando driver. O que é um advérbio? O advérbio, ele vai modificar, principalmente o advérbio de modo, ele vai modificar modo, a maneira como uma ação é feita. Então, ele vai modificar um verbo, tá? E é isso que vocês têm que analisar nessa questão. E o que acontece? As pessoas confundem o que é simple e simply. É bem diferente, gente. Isso daqui, ó, é adjetivo. Simple é simples. Simply é simplesmente. É o advérbio. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Terrible é o adjetivo. Terrível. Terribly é o advérbio. Terrivelmente. Olha a diferença que isso daqui faz numa frase. E é só uma letrinha que muda. Então, eu sugiro que vocês peguem listas de adjetivos e advérbios e estudem isso daqui, porque isso daqui é muito importante e faz a diferença na hora de responder uma questão. Olha aqui. Opa, aqui. It's a reasonably cheap restaurant. Aqui eu tenho que ver a incorreta. É um restaurante razoavelmente barato. Razoavelmente, advérbio, está modificando o cheap, que é um adjetivo, correto. I'm terribly sorry. Estou terrivelmente pedindo desculpa, tá? Mary learns language incredible quickly. Não, eu tenho aqui, ó, uma palavra que tem que modificar um advérbio. Então, ele tem que ser outro advérbio. Aqui tem que ser incredibly. Não pode ser um adjetivo para mudar um advérbio, tem que ser outro advérbio para mudar. Porque o adjetivo só modifica substantivo, tá? Vamos colocar isso daqui, ó. Adjetivo, ele modifica, se vocês entenderem esses garranchos, substantivo. Agora, um advérbio, ele modifica um adjetivo, um advérbio e um verbo. Então, o que eu tenho depois aqui? Eu tenho um advérbio, eu não posso ter um adjetivo antes.
eu tenho que ter um advérbio. Para modificar um outro advérbio, só um advérbio, tá? Então, cuide com isso daqui. Olha aqui, ó. The examination was surprisingly easy. O teste foi surpreendentemente fácil. Tem um adjetivo. O que que modifica um adjetivo? Um advérbio, tá certo. É um advérbio de modo. Então, essa daqui é a certa. Perdão, me confundi tudo, né? É a errada aqui, essa daqui tá certa. Claro que essa daqui tá certa, mas eu tenho que achar a errada, né? A errada é essa daqui. Eu sinalei errado. Olha a confusão. Desculpa, é sexta-feira, tá? Então, essa daqui é errada, porque aqui teria que ser incredibly, tá? Essa tá certa. Sorry. Papelão. 37. All sentences below are correct regarding the use of linking words, except. Então, todas estão corretas, exceto. Então, eu tenho que achar errado. Linking words. Bom, aqui eu tenho although, que é embora. In spite of, apesar de. In spite of, duas com in spite of. Even though, mesmo que, mesmo se, né? Apesar de nem sempre a gente conseguir encaixar esse mesmo que, mesmo se na frase, mas é nessa ideia. Although it rained a lot, we enjoyed the holiday. Bom, linking words, o que você tem que fazer? Tem que conhecer o sentido, tem que saber a tradução, tá? Porque é a tradução dela, é o sentido dela que você vai tentar encaixar no contexto da frase, não tem outra maneira, tá? Linking words é sentido, gente, é tradução. Então, embora tenha chovido muito, nós aproveitamos o feriado, tá certo? Eu tenho que achar errado, para não confundir de novo, né? Eu não consegui o emprego, apesar de ter as qualificações necessárias, in spite of having the necessary qualifications, tá certo? In spite of the traffic was bad, we arrived on time. A montagem dessa frase não tá legal, né? Even though I was very tired, I couldn't sleep. Apesar de eu estar, mesmo eu estando muito cansada, eu não pude dormir, tá certo? Aqui teria que ser in spite of, eu colocaria in spite, não sei se estaria certo, mas para mim essa frase está montada errada, né? In spite of the heavy traffic. In spite of the heavy traffic, we arrived on time. Daí estaria certo. Mas no caso, essa daqui é errada mesmo, né? 38. Considering the use of nouns and prepositions. Aqui, ó, de novo, a regência, a questão de collocations, né? Qual frase abaixo está correta? Bom, aqui, the company closed down because there wasn't enough demand for, com certeza é isso daqui que a gente tem que analisar. No excuse for, need to, é sempre isso daqui, advantage for, opa, vamos apagar isso daqui que ficou feio. Advantage for, for, com certeza essas combinações aqui. Então, vamos ver. Demand for, need to, excuse for. Bom, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Increase não é for, é um increase in, né? Um aumento em alguma coisa. Advantage não é advantage for, é advantage of. Excuse for tá certo. E é need for também. Need for. Demand for tá certo. É a letra A. Ué? Sumiu a minha tela aqui. Voltamos. 39. Vou aumentar um pouquinho aqui, que essa daqui tá bem ruimzinha pra gente enxergar, né? Vamos lá. Aqui é phrasal verb. Cara, phrasal verb, já disse em outros vídeos, né? Não tem macete, cara. Phrasal verb é estudar, tá? Se eu chegar aqui e falar para vocês, eu tenho uma lista dos phrasal verbs mais usados. Pesquise tem
um macete para você saber os 10 phrasal verbs, mais os 20 phrasal verbs mais utilizados. Eu vou ensinar vocês os 15 phrasal verbs. Não existe isso, cara, tá? Isso é mentira. Phrasal verb você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que decorar. Cara, eu tenho um livro só. O nome do livro é Basic Phrasal Verbs. Basic Phrasal Verbs. Tem 5.000 phrasal verbs. E o nome do livro é Basic, tá? Então, assim, não existe fórmula mágica, tá? Até hoje, cara, faz 30 e poucos anos que eu tô no mundo do inglês. Não existe fórmula mágica. Não caia nessa. Você quer aprender inglês? Estude, tá? Estude. Não tem outra coisa. Não tem outro jeito. Então, aqui, ó, phrasal verb. O que você vai fazer? Você vai olhar as 4 frases. Aqui é aquela que você vai para a alternativa, né? Vamos analisar os phrasal verbs aqui, ó. Tem que ter um que você conheça, não é possível que você não vai conhecer os 4, né? Você é professor de inglês, cara, você se formou em inglês. Um você vai conhecer, não é possível. Essa número 4 aqui, ó, looking forward to. Isso aqui é encerramento de carta. Carta formal, e-mail, tá? Correspondência formal. Isso aqui é encerramento de qualquer correspondência. Isso aqui não é possível que você não tenha visto em algum lugar. I'm looking forward to receiving your letter. I'm looking forward to receiving your email. I'm looking forward to hearing from you. Cara, isso daqui você viu em algum lugar, então você vai saber que aqui é to. Se você souber que aqui é to, você sabe que essa daqui que é a resposta. Fechou, tá? Mas todos os casos, run away from, fugir, tá? We looked up the plane. O que é the plane? O avião. Nós olhamos para o avião. Olhar para é look at. Eu só vou ter um up ali no meio para incomodar, tá? Mas aqui é at. E keep up with, que é manter o ritmo, alcançar, tá? Keep up with. Então aqui pesquisa. E a última também, ó, phrasal verb, tá? Phrasal verb. Vamos lá, vamos procurar um aqui que feche, né? You can always rely on Dave. He will never let you down. Gosta de Beatles? Don't let me down. Então, let you down, tá? Então, com isso, já eliminei aqui. E já eliminei aqui. O up é igual. Então, aqui eu não preciso pensar. Esses dois aqui que vão tirar o meu sono, né? Come e care. Cara, carry. Don't let me disturb you. Não deixe que eu te incomode. Continue fazendo o que você está fazendo. Carry on. Carry on. Continuar é sempre on. Keep on, carry on, go on. É tudo com on, tá? Então, vai ser o on. E come up with, é você inventar, bolar, sabe? Você enjambrar alguma desculpa, algum plano mirabolante, alguma coisa assim, tá? Keep up with. Perdão, come up with. Keep up with estava ali em cima, né? Então, come up with, tá? Você inventar, sair com alguma coisa nova, uma ideia, enfim. Bring up é você trazer à tona algum assunto, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se alguém mais tiver prova da IBAN do IBAN, não sei como é que fala, enfim, porque é instituto, eu acho, né? Mas é banca ao mesmo tempo, enfim, para me mandar, para eu fazer a análise, para fazer a correção da parte de inglês, fiquem à vontade. Vou colocar o link do grupo do WhatsApp aí para vocês. Eu sei que tem concurso perto aí dessa banca para vocês aí no Rio de Janeiro. Espero que eu tenha ajudado vocês. Comentem, curtam, compartilhem, que é a única maneira de vocês me ajudarem a manter o canal e tentar crescer um pouquinho, atingir mais pessoas, mais professores que estão pensando em fazer concurso e estudar inglês, todo mundo junto, beleza?
Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Desculpem aí pelos atropelos no meio do vídeo, mas os meus vídeos são assim, tá? Não tem edição, é diretaço, eu vou colocando aqui as questões e conversando e fazendo com vocês, beleza? Até a próxima, então, bom final de semana.